Olá, hoje eu quero deixar uma pergunta: qual é a sua religião? Hoje eu quero falar sobre um assunto que é um pouco polêmico, mas que tem falado muito comigo, que é com relação à religião. E eu vou deixar um versículo aqui, que o versículo está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Olha só o que diz aqui. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Para falar de religião, eu vou dar um exemplo aqui que acho que todo mundo vai entender sobre time de futebol. Todo mundo aqui, eu torço para um time, eu tenho amigos que torcem por outros. Você já viu como é que funciona um jogo de futebol? As pessoas são muito amigas, mas na hora que chega dentro de campo, os dois times estão jogando. Já viu como as pessoas elas entram em conflito? Eu trabalho numa empresa que eles até proíbem de falar de futebol porque sempre dá problema. Já viu como que as pessoas elas mudam quando falam de futebol? Parece que virou uma religião, né? E eu estava observando que a religião mesmo, a religião que deveria religar, né, as pessoas, que deveria unir as pessoas, hoje está mais ou menos assim. Eu não sei se vocês têm percebido, mas hoje, as pessoas hoje elas pegam a religião, assim, cada um tá brigando para sua parte. As pessoas elas hoje estão brigando por uma placa de igreja. É a minha religião que salva, é a outra religião que salva. E aí eu comecei a pesquisar um pouquinho qual que na ótica de Deus, o que Deus entende como religião, sabe? Quando a gente começa a brigar por causa de religião, porque a gente hoje está vendo tanta gente brigando por causa de religião, a gente puxando a gente de uma igreja para outra, sabe? Eu comecei a olhar isso. Aí eu cheguei nesse versículo que a gente acabou de ler. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, olha só, os filhos têm que cuidar das mães, a viúva. Aí ele fala o seguinte: quando ele está cuidando, quando o filho está cuidando da mãe, quando eu estou cuidando do necessitado, quando eu estou fazendo bem a alguém, aí eu estou colocando a minha religião em prática. Aí eu comecei a ver que, na verdade, a religião no formato onde nós estamos vendo hoje, no mundo atual, não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Porque na Bíblia está falando exatamente o contrário. Está falando que eu devo fazer o bem. Hoje a gente está vendo o seguinte, é o contrário, a religião está virando um comércio. Eu falo isso com muita tristeza no meu coração, de saber que algo deveria ser algo que deveria unir as pessoas deveriam ser melhores. Hoje não está sendo assim. Aí hoje eu gostaria de deixar essa reflexão para você. Quando você começar a pensar assim, o que é a sua religião? Você começar a bater no peito e falar assim, não, minha religião é tal. Eu quero deixar uma outra pergunta para você, porque Jesus falou o seguinte: nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Será que nós estamos fazendo isso? Será que realmente eu estou amando o meu próximo como se fosse eu mesmo? Será que eu tenho feito isso? Se a sua resposta é sim, maravilha, parabéns. Você está colocando a sua religião em prática. Se a sua resposta é não, eu lamento te informar que talvez você está perdendo muito tempo brigando por causa de uma placa ou por causa de apenas um nome. Que Deus abençoe você, que você possa realmente colocar a sua religião em prática, assim como o versículo que nós lemos. Coloque em prática a sua religião. Você pode fazer isso em qualquer lugar, principalmente longe da igreja. Talvez aí com seu vizinho, talvez com aquela pessoa que você passa, você vê que ela está precisando de uma palavra amiga que você às vezes não dá. Aquela pessoa que está precisando de um abraço, aquela pessoa que está precisando de uma mão estendida. Quando você começar a fazer isso, você vai estar colocando sua religião em prática. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá pessoal,
Hoje nós falamos um pouquinho sobre religião, né? E eu queria te convidar a compartilhar o nosso vídeo. Independente da sua religião, compartilhe o nosso vídeo, ajude o nosso trabalho. Não tem fins lucrativos. A nossa intenção é apenas levar a palavra de Deus. Entre no nosso canal, se inscreva ali, entre na nossa fanpage, compartilhe o nosso vídeo. Obrigado.